merecidos campeões. Parabéns ao Grêmio, na figura do presidente Alberto Guerra e do vice de futebol Paulo Calef, responsáveis pela remontagem, pela mudança de fotografia do time. Parabéns à comissão técnica, na figura do seu treinador Renato Portaluppi, que com muita eficiência e competência foi autoral e deu padrão a um time competitivo em 45, talvez 60 dias. Em especial ao grupo de jogadores, e aí eu saúdo também a torcida. O Grêmio foi sim o melhor time do Campeonato Gaúcho deste ano e confirmou com o título no último sábado. Boa tarde a todos vocês. Reconhecer hoje que Renato tem capacidade para ser autoral, algo que eu defendo há muito tempo. Eu fiquei num blá 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 ouvindo, vinha bem naquele cantinho ali, ó. Não, porque em 2016 o Renato herdou o time pronto do Roger, uma saladainha, esta bobagem, como se o Renato fosse campeão no vácuo de quem o antecedeu. E o Roger Machado, todo mundo sabe que é um bom técnico e deixou um legado, como o Renato deixa legado, é assim que funciona, com exceção de alguns incompetentes que o Grêmio teve dirigindo o seu time nesses últimos anos. Renato assina este título do Grêmio, senhor César Cidade Dias. É verdade, o Renato assina o título do Grêmio, assim como a grande ação que foi contratar Soares, também carimba esse novo momento. O sábado tricolor, Meneghetti, foi o sábado da volta do sorriso inteiro, do sorriso intenso do Grêmio. O Grêmio conquista o título gaúcho, mas mais do que isso, o Grêmio se recompõe como protagonista, se recompõe dentro da sua grandeza e dá uma super alegria ao torcedor. O Grêmio está de volta. Domingo começa a Série A do Brasileiro e o nome do Grêmio está no topo. O Grêmio está sendo, sim, considerado um dos times que vai lutar pelas posições de cima da tabela. E isso é um presente de Alberto Guerra, de Renato e de todo o componente tricolor que vai jogar partida por partida pelo título brasileiro. O gauchão, depois que acaba, ele é obrigação. Até acabar, ele é exatamente o que o Grêmio fez. O Grêmio se reconstruiu em cima do talento do Renato, da grande liderança do Renato e das ótimas contratações feitas pelos dirigentes. Cristaldo, Vina, Carbajo, Soares. Soares é um extra classe, um gênio que nós temos que agradecer dele estar jogando com essa camisa aqui. Eu agradeço demais. Esse presente aqui, nenhum gremista vai esquecer, Meneghetti. Muito bem, daqui a pouco tem um pedido de desculpas de Ribeiro Neto, que passou anos dizendo que o Renato não tinha capacidade para ser alteral. Agora eu quero ver o JB. Meneghetti, o que eu fico mais feliz, e eu acho que essa é a palavra, feliz, porque é o nosso produto, é o nosso trabalho. Ninguém gostaria de ver um Grêmio sofrendo e agonizando e voltando de uma temporada de Série B jogando aquele futebol. É ruim para nós, o nosso produto fica esfacelado. E aí a gente vê um Grêmio que vira a temporada e consegue em 45 dias, 60 dias que seja, usar bem a pré-temporada, usar bem de oportunidades de mercado. O Grêmio contrata Soares, César, mas o Grêmio contrata o João Pedro, que eu disse aqui, olha, as referências não são boas. Tá indo bem, e eu coloco e reafirmo, era o que eu tinha, eu não conheço o jogador, eu sou o cara mais sincero, eu brinco às vezes dizendo, olha, eu não vejo o campeonato russo, eu não vejo a segunda divisão da Argentina, não adianta eu mentir que eu conheço o jogador. O João Pedro até jogou aqui no Palmeiras e no Corinthians, mas como ele jogou pouco, as referências que eu tinha eram, olha, não é um grande jogador, aqui não performou e tudo bem. E ele tá vindo aqui, o João Pedro, para mim é uma boa contratação que o Grêmio fez até agora. A gente só pode avaliar até o momento, até agora. Mas a gente tem Renato que descobre Adriel, porque o Renato queria um goleiro mais experiente que não confiava em Breno Chapecó, não conseguiu. Teve a solução do Adriel. A gente viu a solução com o Bitelo, achando lugar no time para ele, porque isso se impôs, o Renato não foi cabeça dura. A gente viu a mudança do jeito de jogar, colocando o Vina, e esse também é um ponto extremamente positivo desse time do Grêmio. A gente tem várias outras afirmações. Tem Soares, tem 10, 12 contratações, em que a sua maioria, Reinaldo não jogou a mesma coisa, ou não jogou o que se espera dele, concordo. O Ferreira segue no departamento médico, verdade. Mas tem muita, a balança é muito mais positiva e, claro, dando todos os descontos possíveis por ser gauchão, mas até agora a temporada do Grêmio é bem interessante. E não pelo título, não pela taça, mas porque formou um time
que a gente estava com medo de que fosse brigar para não cair, e eu já estou achando que talvez, Meneghetti, olha, numa dessas fazer uma campanha bonitinha, ajustadinha para um G4 não é loucura. Não quer dizer que está confirmado no G4, mas também dá para tentar. Muito bem, eu pedi para a câmera 2 ficar fixada ali, grudada no chão, posicionada no Ribeiro Neto. Agora o Renato vai pedir desculpas, né? O Ribeiro vai pedir desculpas ao Renato, né? Porque você vem criticando ele há muito tempo aqui no programa, que ele não é lateral, que ele não sabe montar time, não sabe dar padrão tático, que herdou tudo do Roger Machado. O teu pedido de desculpas para o Renato Ribeiro Neto? O meu pedido de desculpas é para ti, Meneghetti, por não poder atender o teu pedido. E eu faço isso com tristeza, porque, pô, tu é meu líder, né, cara? Tu é meu, sabe? E, mas assim, ó, eu não vou entrar em pormenores do brasileiro, porque eu não quero parecer o chato do programa, tá? A gente pode, eu tenho uma opinião muito bem calcada no que o Grêmio fez ontem, que é ter... Não, ontem foi folga, né? Ontem o Grêmio estava de folga. Não, no sábado o Grêmio ganhou, fez o jogo do ano e ganhou o título do ano. Ponto. Já decidiu isso aí? É o que eu acho. Sim, mas tu já decidiu isso. Não, eu não decidi, é a minha convicção. Se o Grêmio fizer, não tem problema nenhum. Estarei eu aqui de peito aberto. Meu Deus, eu não consegui enxergar o poderio do Grêmio diante de adversários tão fortes do Campeonato E o Renato Nacional. sendo autoral. Bom, agora eu vou falar o que eu quero falar, meu Tá. nobre chefe líder. Vamos lá, chefe não, amigo. Sempre. É verdade. Eu tenho que reconhecer que desta vez o Renato está sendo autoral. Vamos enfatizar o desta vez, né? Não, é como dessa se fosse vez. uma exceção, né? É dessa vez. E quem me acompanha tá sabe que eu já disse que, na minha opinião, esse é o trabalho mais importante da carreira do Renato Portaluppi. Porque pela primeira vez ele teve que ter esse trabalho de criar um time, montar um time, né? E mesmo que ele tenha dito que ele sonhou à noite com aquela formação tática, ele acho que estava brincando, né? Ele no treinamento conseguiu identificar, né, que aquele sistema ia dar certo e ele é mérito dele. Então eu parabenizo o Renato, ele está dando gerúndio, está dando a impressão de que realmente pode ser autoral e eu vou reconhecer isso. Agora o ano para isso recém começou, era o Campeonato Gaúcho e o Grêmio, com todos os méritos, o conquistou. Agora, calma, tá, gente? Porque o ano é longo e agora é que começa a bagaça. Ô, Ribeiro, eu queria tentar te entender, Ribeiro. Tu é um cara tão franco, tão espontâneo. Por que essa dificuldade para reconhecer a capacidade do técnico do Grêmio? Não, mas cheio de vírgula, cheio de... no gerúndio. Está dando a entender que, quem sabe, talvez um dia ele consiga ser autoral e dar para fazer um por quê? Cara, o Renato pegou 10, 12 jogadores que desembarcaram aqui, que não sabiam onde é que ficava o bairro Maitá, onde é que ficava a Arena, onde é que ficava o CT, e estavam se ambientando com uma nova direção do clube. Que eu tô fazendo isso? Em 2 meses, talvez em menos, ele transformou isso num time competitivo. Não há dúvida. Que nós somos enganados no Grenal. A verdade é que nós somos enganados. Porque ficou aquela sensação do gol do Carbacho aos 49 do segundo tempo. Foi mal equilibrado. Foi só 2-1. Eu não fui. Eu sei, tá bem? Parabéns, uma medalha de prata pra ti. Aquele Grenal nos enganou. Ficou uma sensação que estava se encaminhando pro empate, que o Inter cresceu no segundo tempo. O Grêmio jogou muito mais do que o Internacional. Não há dúvida. E esse é o único enfrentamento que se teve entre Grêmio e Inter nesse ano. O Inter montado e tal. Cara, elogios ao Renato. Elogia o Renato. Sem ressalvas, Ribeiro Neto. Só por que eu tô falando? Não é ressalvas, tá? Isso é uma vírgula que você está colocando que não tem toda essa importância aí. Eu estou sendo calmo. Por que calmo? Porque essas mesmas pessoas que podem estar aí do outro lado do vídeo, né, ou do celular, né, na primeiro tombo vão vir aqui para... O futebol não é assim. Então você justo. Não, o futebol é exatamente assim. Não é. Aí o Mano Menezes, elogiado no passado, faz um trabalho que não consegue encarreirar esse ano uma sequência de boas atuações, é criticado. É assim o futebol, Ribeiro. Não é isso. Eu vou tentar... Talvez eu não tenha sido suficientemente claro. O Renato está no começo de um trabalho que, na minha opinião, ele é o mais importante da carreira dele e está dando mostras, sim, de que pode armar o time e no Campeonato Gaúcho o fez com brilhantismo, tá bem? Está dando mostras. Tá? Agora, nós vamos saber exatamente o tamanho desse trabalho a partir de agora, quando começar a Série A do Campeonato Brasileiro. Eu nem queria entrar nisso aí, porque eu discordo do CCD. Acho que o Grêmio pensar que tem time já para disputar título não reconheceu que do cenário a realidade, entendeu? Mas tudo bem. Vamos lá. A gente tem que colocar essa... E eu acho que o torcedor do Grêmio tem que ter essa calma
para depois não ter expectativas frustradas. Só isso. Sobre achar que tem, eu não acho ainda que tenha. Então diz isso, porque pareceu que sim. Não, é que eu acredito. Sabe qual foi o que eu mais gostei depois do fato do Grêmio ser campeão? Eu tenho uma situação que eu acabei colhendo, até vi bastante no teu canal também, tu falasse sobre isso. A forma como os jogadores do Grêmio se declararam e também Renato em relação ao brasileiro. Não sei se te chamou atenção isso. O Kahneman pediu reforços. Kahneman pediu reforços. O Bruno Alves disse que o Grêmio está focado no brasileiro. O Vina disse que o Grêmio vai jogar decisão por decisão. Também disse. O presidente disse que jogo a jogo é decisivo. Não, mas ele falou que também precisa contratar. E o Renato falou em prioridade no Campeonato Brasileiro. Ou seja, o Grêmio vai entrar no Campeonato Brasileiro decisão por decisão, jogo a jogo. E a gente sabe que esse campeonato se joga assim. Não é aquela história que a gente vê e tal. É todo assim que se joga. Eu fiquei muito satisfeito e eu vou dizer para vocês, tá? Eu acredito sim que com esse modelo, jogo a jogo, focado em todas as decisões. Mas é que eu não quero focar no Ribeiro porque é típico dele, assim. O Ribeiro me admira um cara tão importante como o apresentador desse programa, com uma história tão brilhante no jornalismo, ainda cair nessas artimanhas do Ribeiro. O Grêmio foi campeão e o Ribeiro faz de tudo para puxar os holofotes para si e criar um programa que todo mundo fique olhando para ele e não para o que é o mais importante, que é o Grêmio. Então, não vou dar essa luz para o Ribeiro Neto de ficar metendo o holofote. Tira ele, é para tirar o Ribeiro tudo que ele quer é o holofote. Saiba você aí em casa que o Grêmio foi campeão e ele está querendo aparecer mais do que o Grêmio. E eu vou focar no Grêmio. A minha declaração aqui vai ser no que importa, que é o Grêmio. Imagina, não é então o outro lá aqui. Não é tá 2 Ribeiro, minutos futebol. Falando do Ribeiro, dizendo que não quer falar do Ribeiro. 2 minutos não, tá fazendo porque eu estou tentando desconstruir o que tu e o Meneghetti fizeram. Não, tu tá 2 minutos dizendo que tu não vai falar do Ribeiro, falando do Ribeiro. Eu fiquei 2 minutos desconstruindo o que tu e o Meneghetti por 17 minutos fizeram até então. 17? Eu contestei, não, por 15 minutos fizeram. O Ribeiro passa 4 meses do ano criticando o Renato. O Renato é campeão, esperava que hoje ele reconhecesse. Não, mas tudo bem, só que o debate aqui é exatamente do que propôs o César nessa reta final. É o seguinte, ó. Ninguém esperava que o Grêmio estivesse... Eu fico maluco quando os caras dizem assim, mas tá jogando contra o Caxias. Sim, só dá pra jogar contra o Caxias. Sabe, o Atlético Mineiro jogou contra o América, contra o Atlético, que o Inter está contratando um jogador deles lá, vai jogar contra o Boa, contra o Tombense, e nós aqui vamos jogar contra Caxias, Ipiranga e tudo mais. Então, assim, eu só posso avaliar isso. Me parece, CCD, que tem um caminho... Caxias, hein? O Caxias, se não desmanchar, né? O Ipiranga, eu estava vendo hoje de manhã, o Renan Santos, repórter lá de Erechim, o Ipiranga já perdeu 5 jogadores, Meneghetti. 5 jogadores. O Caxias já perdeu o Jean Dias, parece que o Peninha tinha alguma coisa por ele, embora não tenha jogado tão bem a final. O Caxias provavelmente também vai sofrer com isso. Mas assim, ó, o Grêmio, eu confesso que precisa agregar para grupo. Mas esse time do Grêmio, essa escalação titular, é uma escalação ajustada. Não sou típico Renato, dizer, não tem ninguém jogando mais, ou ninguém é melhor do que a gente, mas acho que é uma escalação para fazer um bom brasileiro. A dúvida é se esse bom brasileiro é por uma vaga na Sul-Americana ou por um G4. Porque para cair eu já não acho que vai. Tu falou a mesma coisa que eu. O cara quer me enlouquecer, cara. Eles querem me enlouquecer. Veja o final da frase do JB. O Grêmio acaba de ganhar o Campeonato Gaúcho com o Luiz Soares e com o Bitelo sobrando em campo. E eles dizem, não, pra cair eu acho que não vai. Essa é a tua frase. Mas, pra cair eu acho que não vai. Ouça atentamente o que eu falei. Sabe por que ele tá rindo? Porque ele quer roubar o holofote. Se tu, como um patinho, cai sempre no Ribeiro. Faz 30 anos que tu cai nas artimanhas do Ribeiro. Conclusão, abertura do primeiro bloco, que o Grêmio não vai cair. Meneghetti, fazendo uma análise com o telespectador, que eu tenho certeza que é inteligente. Não, eu não fui nada mal. Quando virou o ano, CCD, o que tu achava quando virou o ano? Com aquele time do Grêmio. Quando virou o ano, não tinha o Soares. Não. É isso que eu estou dizendo. Virou o ano, nós falamos o seguinte, bom, se o Grêmio não... Poxa, deixa eu falar, deixa eu falar. Tu tá discutindo dezembro. É que é difícil. Eu vou falar uma frase, se eles não conseguirem entender, eu abro mão deles, tá? É o seguinte, quando virou o ano, todo mundo diz assim, com o que tem, se não cair, é lucro.
Obviamente que eu estou analisando o trabalho do Renato nesses 90 dias, e então eu digo, olha, a perspectiva já mudou completamente. Na minha visão, eu acho que para brasileiro ainda é muito para ganhar um brasileiro, mas para sonhar com uma vaguinha numa pré-Libertadores com o que tem é muito plausível. É isso, é essa evolução que eu quis destacar sobre o Grêmio. Tu terminou a tua frase dizendo que nós estamos em abril, nós não estamos olhando para dezembro. Tu terminou tua frase dizendo que, não, eu acho que para cair não tem risco, o Grêmio não vai cair. Vem cá, gente, nós estamos discutindo aqui, pelo menos eu e o César, né, com exceção do Ribeiro, e agora eu fiquei surpreso com a tua manifestação, talvez até decepcionado. Nós estamos discutindo se o Grêmio é para vaga na Libertadores ou se poderia, numa sequência de bons resultados, disputar o título, que eu acho que ainda faltam algumas peças no grupo. Mas eu acho que para G4, para G5, para G6... o Grêmio tem plenas condições. E aí termina a tua frase falando em rebaixamento. Cara, a letra R de rebaixamento, neste ano pelo menos, não faz parte do vocabulário gremista. Meneghetti, desde o começo eu disse muito mais do que um título, o Grêmio conquistou um time. O Grêmio fez um time. E a grande notícia do Grêmio, não do Ribeiro Neto, como algumas pessoas que caem frequentemente nas artimanhas do Ribeiro Neto e debatem o jornalista e não o Grêmio, que é o que mais importa. Aliás, como tem gente que chama atenção para si e não para o clube, que é o que importa, né? Dito isso, nova página, nós viramos o ano achando o seguinte, bom, estamos mal de time, estamos mal, se não cair é lucro. Agora o foco já mudou. Não tem mais essa história de não cair, agora é G4 e quem sabe uma coisinha melhor. Vamos lá, Taigor Jank. O Renato deu uma alfinetada no treinador Mano Menezes. Tudo bem, Taigor? Boa tarde. Boa tarde, Meneghetti, todo mundo que nos acompanha aqui no Donos da Bola. A entrevista coletiva do técnico Renato, obviamente, uma entrevista pra cima, celebrando o hexacampeonato gaúcho do Grêmio. E em determinado momento, Renato lembrou de Mano Menezes e de uma declaração dada pelo treinador colorado depois da vitória do Grêmio no último Clássico Grenal, onde Mano diz que a única interferência que esse Grenal tinha no Internacional era que o Inter não poderia ser campeão invicto. O Renato lembrou isso e a gente ouve agora o técnico campeão gaúcho. Ganhamos 2 títulos esse ano, já. E eu acho que sobre o trabalho, eu não gosto de falar muito sobre o meu trabalho, porque cada um tem uma opinião. O trabalho está aí. Não é fácil o que nós fizemos já nesse ano aqui. Contratamos vários jogadores, alguns saíram, mudamos nosso esquema de jogo, e volto a repetir, e conseguimos conquistar já 2 títulos esse ano aqui. Muita gente fala, campeonato estadual. Muita gente ficou fora, muita gente hoje viu a gente pela televisão. E eu lembro, e eu gosto muito dele, do Mano Menezes, mas eu vou lembrá-lo que quem está insatisfeito e triste hoje são nós gremistas, porque nós não ganhamos o título invictos. Nós perdemos aquele jogo para o Ipiranga. Onde nós poderíamos ter goleado naquela partida, principalmente no primeiro tempo. O César, foi uma senhora cutucada, porque isso aí, a origem é quando o Mano perde o Grenal e para diminuir a relevância daquela derrota, que é verdade que foi na fase classificatória, e todo o Grenal de fase classificatória perde um pouco da sua representatividade, mas é sempre Grenal, o Mano disse, a única consequência que tem de perder esse Grenal é que a gente não pode mais ser campeão invicto. E agora veio a resposta do Renato. Veio a resposta do Renato, no mesmo tom, num ambiente de festa, num outro modelo. A gente sabe como é que é o futebol. O futebol é uma bola e ela está sempre girando. Ela vai, ela volta, não tem o que fazer. Agora é hora de administrar isso. O Grêmio venceu, o Renato estava muito leve na coletiva, foi muito homenageado na coletiva e a partir de domingo passa a ter outra responsabilidade, outro tipo de cobrança. E o Mano ouviu e tenho certeza está esperando uma hora para responder e assim é o futebol. Não vejo isso como algo ruim, pelo contrário, acho que isso é sadio dentro do ambiente do esporte, esse tipo de corneta, esse tipo de brincadeira. Mano e Renato são 2 gigantes do futebol e tem relevância para fazer esse tipo de brincadeira e acho que o Renato botou uma pimenta e o Mano agora vai lutar para responder essa pimenta do Renato. Ribeiro. Isso só sublinha algo que eu tenho dito, e desculpa tá, se eu falar alguma coisa relevante, tá? Eu sou apenas um coadjuvante aqui no programa, pelo amor de Deus, né? Meu canalzinho é bem pequenininho. Isso é pro JB que você está falando. Não fica preocupado, tá? Eu não quero essas louros, nem acho que tenho capacidade para isso. Eu tenho dito que o Campeonato Gaúcho, ele é atualmente muito importante,
Que é um paradoxo, porque a gente, pela grandeza de Grêmio Internacional, coloca o gauchão lá na rabeira, né? Pô, 2 campeões do mundo, né? Títulos internacionais e tudo mais. Então, a régua da dupla Grenal é muito grande. Nós colocamos o gauchão não vale nada. Como que não vale nada? Tu até ontem, nós falamos de um cafezinho, tá? E tu fez uma vírgula sobre o Inter. Mas tudo bem, até pode ser. Mas o que eu vou dizer vale para os dois. O último título possível nos últimos anos é o Campeonato Gaúcho. Nós não estamos fardando em termos nacionais. Então como é que eu vou relevar em segundo plano o que tem sido o título do ano, o título possível? É por isso que vocês têm que ficar atentos, entendeu? Não a depressão, nem a euforia, né? Um equilíbrio para ver a realidade. Né? E acho que a corneta foi beleza, faz parte do jogo, e só enaltece a rivalidade dentro de um campeonato que é importante, sim, por tudo que eu já falei. Só que eu acho mais engraçado é que, no geral, a torcida do Inter, obviamente que eu não vou dizer que gostou da corneta, mas eu vi vários, e aí não tem como ter todos os milhões de colorados no planeta, mas vários colorados dizendo assim, bem feito pro Inter, a gente não fez a nossa parte, a gente tem mais é que eu vi. O torcedor do Inter, ele tá tão, não sei se é revoltado a palavra, tá tão incomodado, tão machucado. Tão machucado, que tá dizendo assim, bem feito, a gente, tipo, sabe assim, eu mereci passar por isso porque eu não fiz a minha parte. É óbvio, eu não gosto da história de, olha lá, baldaço, toda a torcida do Inter. Não, toda a torcida do Inter são milhões de pessoas, não tem como falar por todo mundo, mas vários, é um sentimento que eu vi de várias pessoas dizendo assim, o Inter mereceu ser cornetado. Eu acho que tem aí, em cima do que o Ribeiro lembrou, tem um apequenamento do Internacional como clube que a gestão do presidente Barcelos não conseguiu resolver. Neste hexacampeonato do Grêmio, dos 6 títulos, apenas 2 foram em cima do Internacional. 4 contra equipes do interior, Brasil de Pelotas, Ipiranga e 2 vezes o Caxias. Pelo segundo ano consecutivo na gestão Barcelos, o Internacional não chega para disputar a decisão do Campeonato Gaúcho. Ano passado o Ipiranga e agora o Caxias. Então isso é emblemático, isso fala. E eu acho que é isso que resigna o Internacional, né, que está fazendo um treino fechado, que ficou em silêncio. Se eu conheço o Mano Menezes, eu vejo 2 caminhos. Ou ele vai responder no cercadinho ali, num contato com a reportagem, ou, mais provavelmente, na coletiva depois do jogo com o CSA. E aí, Ribeiro, eu vejo 2 caminhos. Um, neste ambiente do Inter que está hoje pressionado e que passou a ser mais pressionado desde sábado com a conquista do Grêmio. Isso é normal, né? Mas já se esperava o Grêmio. Tá bem, mas o Grêmio foi lá, confirmou, se impôs contra o Caxias na decisão, aumenta ainda mais a pressão. Ou ele pode dizer, eu conheço o Renato, a gente sabe como ele se expressa, é o jeitão dele atenuar. Mas, se o Inter não tiver bom desempenho e bom resultado contra o CSA, ele vem com uma bordoada. A sorte do Internacional... Na tensão que ele estava, por exemplo, lá na Colômbia, ele vem com uma bordoada. A sorte é que é contra o CSA dentro de casa. A sorte do Inter, tá? Porque o Internacional, a tendência é que atropele e aí dá uma aliviada, tá? Porque, sabe, o futebol está em movimento, o jogo de amanhã já perde, vai e segue a vida. Mas eu tenho dito, quero mandar um abraço para o Wagner Martins, que se apropriou de um conceito meu para o seu vídeo lá, obrigado, Vaguinho, que é a bolha do Mano Menezes. E isso me parece ser bem mais significativo para o momento do Internacional. Mas que bolha? Eu não vejo bolha. Eu vou dizer qual é a bolha do Mano Menezes. O que o Inter está exalando pelos seus poros é um conceito adotado pelo seu treinador. Que o Internacional foi eliminado para o Caxias dentro de casa, mas o Inter massacrou o seu adversário. Portanto, o Inter foi muito bem e está tudo bem. O Inter empatou jogando mal na estreia da Libertadores da América, mas a indignação foi com as perguntas dos repórteres, porque o resultado era fantástico, era muito bom. Esse é um conceito elaborado pelo seu treinador. E aí que se diz, é uma bolha diante da realidade. César, está inscrito. Eu tenho uma ideia, e acho que nada dói mais do que a reversão de expectativa. Esse sentimento, para mim, do torcedor do Inter, ele passa obrigatoriamente pela reversão da expectativa. O Internacional tinha um time montado, que tinha ido bem no ano passado, o Grêmio estava voltando da Série B. O Inter, as pessoas falam um pouco nisso. No ano passado, o Inter perde para um Grêmio na Série B, né, um Grêmio rebaixado. Aí vem esse ano, esse ano o Grêmio vai precisar se remontar. Quando vem o Soares,
se criou um super campeonato gaúcho. Se deu uma dimensão maior pro campeonato gaúcho a partir da chegada do Soares. O Grêmio botou 350 mil torcedores no campeonato gaúcho dentro da arena. É muita gente. É muita gente. O Grêmio fez uma média que nunca fez nos últimos anos. E junto a isso, essa reversão do Colorado, que pensou, pô, é o ano para ganhar. E não foi. E mais do que isso, o Inter se repetiu. O Inter foi abaixo do que pode ser, não chegando nem à final do campeonato. Ô, Taigor, vamos falar desse reforço aí pro Internacional. Isso, o Inter vai anunciar nos próximos dias ou próximas horas, Meneghetti, um pacote de reforços. São 3 que já estão fechados. E um deles a gente tomou conhecimento na manhã desta segunda-feira. Trata-se do volante Rômulo. Ele tem 23 anos de idade e disputou o último Campeonato Mineiro pelo Atlético de Minas Gerais, que foi semifinalista da competição. No ano passado, o Rômulo esteve no Juventude e não teve muito espaço no Clube Gaúcho. Várias vezes sequer relacionado era. Em 2021, ele teve uma passagem pelo La Serena, do Chile, onde atuou como lateral direito. É formado nas categorias de base do Cruzeiro e passou também pelo Desportivo Brasil, do interior de São Paulo. Chega, contrato em definitivo com o Internacional e desembarca em instantes no Aeroporto Internacional Salgado Filho. É um camisa 5, conhecido pela forte marcação e bom poder de antecipação. Rômulo, volante, 23 anos, Meneghetti. Tá, eu vou aproveitar para te perguntar agora para a gente comentar de uma vez só depois. E tem ainda a situação do Jean Dias e do meio atacante, o Barros Ituano, né? Isso, os dois já acertados, Meneghetti. O Gabriel Barros, inclusive, o Inter está pagando 2,5 milhões de reais por 50% dos direitos econômicos do jogador do Ituano. Só que tem um detalhe, o João Batista Filho descobriu esse detalhe nessa manhã. O Inter vai ter auxílio para pagar o investimento pelo Gabriel Barros, auxílio que foi conseguido e realizado por pessoas do staff do jogador. Além do Gabriel Barros, o Jean Dias também está fechado. Atacante vice-campeão gaúcho pelo Caxias, que conversou com a gente na zona mista da Arena. Depois a gente até vai ouvir a fala dele, Meneghetti, confirmando o acerto com o Inter. Esses anúncios devem acontecer entre hoje e os próximos dias. JB tem mais informações sobre o Rômulo, né? Olha, Meneghetti, o problema é que as informações não são nada positivas. Eu conversei com 2 pessoas em Caxias e 2 pessoas em Minas Gerais. Apenas uma pessoa em Minas Gerais disse, olha, gosto do jogador, mas um gosto não necessariamente convicto. Uma outra lá de Minas ainda disse, olha, pelo Campeonato Mineiro não referenda ser um jogador importante ou útil para o Internacional. No Juventude, em Caxias do Sul, o que eu recebi de colegas da imprensa foi o seguinte: não é jogador para o Inter, mal fardou aqui, ele em vários jogos nem concentrou, ele chegou para ser primeiro volante e acabou sendo mais utilizado como terceira opção de lateral direito, ou seja, o primeiro lateral direito, o titular estava fora, o reserva, sei lá, estava suspenso, e aí ele jogou 8 partidas e fez um gol. Até o momento, não há nada que referende ele. Ele foi base do Cruzeiro, profissionaliza no Chile, no La Serena, como passou o Taigor, aí vem para o Juventude, não farda, e vai jogar o Campeonato Mineiro. Teve um certo destaque no Campeonato Mineiro e agora o empresário dele é o André Cury, traz ele para a direção do Internacional. É o André Cury. É o mesmo do Arangues? É o mesmo do Arangues. E é o mesmo do Maurício? O mesmo do Maurício. Que foi o mesmo do Yuri Alberto. O mesmo do Yuri Alberto e do Prachetes. E do Vinícius Tobias, não é mesmo? Não. E aquele outro menino, alguém vai pagar o investimento dele aqui? Só para deixar claro, não estou insinuando nada. Senão ele liga bravo pra vocês, né? Ele xinga. Se o Baldassi estivesse aqui, já tinha ligado. Ele provavelmente, como bom... Peraí, o André Cury hoje é o super agente do Brasil, velho. Qualquer clube que quiser negociar bons jogadores tem que falar com ele. Ele deve ter oferecido o jogador, a direção viu, gostou e contratou. O Barros é o seguinte, ó. O Inter ofereceu 1,5 milhão de reais parcelados. O Inter queria até no começo da conversa seria empréstimo, que o Inter ia pagando as prestações e tipo fez com o Palácios. E aí quando terminasse de pagar, ele viria automaticamente. E aí o Ituano não quis, disse, não, eu quero à vista. Tanto que o São Paulo chegou a oferecer os 2,5 milhões que eles queriam, mas eles queriam à vista e o São Paulo disse, não, eu quero pagar parcelado, eles queriam à vista o tempo inteiro. Com isso, o staff lá em São Paulo, o staff do jogador tinha uma pessoa disposta a ajudar a bancar, tal qual já fez o Sonda no Inter, tal qual fez o Celso Rico. Empresta dinheiro
a juro, evidentemente, o Inter paga o jogador à vista, traz ele e depois paga o investidor. É um investidor que está colocando o Gabriel Barros no Beira-Rio. Essa relação, por que o Tiger falou, não sabia dessa informação? O Inter enfrenta muita dificuldade para ter o seu próprio investidor. O Inter está precisando buscar investidores. Sim, mas a gente não tem visto na prática, é isso. Né? Como assim o seu próprio investidor? Não, o investimento sair do Internacional. Tu vê que o próprio empresário, o staff do jogador é que conseguiu o investimento para fazer ele vir. Eu estou dizendo, o Internacional conseguiu seus parceiros comerciais para... Cara, precisamos... Não interessa, não quero entrar no mérito se é bom ou ruim o jogador, porque isso aí depende de análise também do resultado disso. Mas o Inter ter a sua força de investimento... Tá, peraí. Tu tá dizendo que o Inter ter o seu dinheiro do cofre do Beira-Rio ou ter o Sonda? Não, ele tá dizendo que foi o empresário jogador que arrumou o investidor. Que arrumou o investidor. Parceiro. Eu estou dizendo assim, por exemplo, em determinado momento da história, pegando o exemplo do Sonda, o D'Alessandro veio em cima do investimento do Sonda, o Kleber veio... O Bolanhos. Não, mas isso representa força. Aí, não vamos pensar que o Inter contratou esses 3 jogadores aí porque foram o que conseguiram no mercado. O Inter, se tivesse capacidade financeira, teria buscado jogadores mais fortes, ou não? O Sonda tem algumas questões importantes. Ele está mais ligado à sua família, à empresa da sua família. Ele precisou, até por coisas com o irmão dele, ele precisou focar mais. A partir de então, ele está um pouco distante do futebol, mas ainda muito ligado ao Inter. Recentemente, eu fiquei sabendo, por exemplo, numa das mudanças de técnico do Inter, ele queria botar o Luxemburgo aqui. Ele queria porque queria o Luxemburgo e a direção do Inter deu uma segurada no Delcir Sonda para não vir o Luxemburgo. O Ribeiro fez bem a direção do Inter. Ribeiro Neto, os reforços do Inter. Pois então, Meneghetti, eu não quero correr o risco, como já errei, né? Quando eu dependo em Wanderson, né? Eu não achava que poderiam dar certo e o Wanderson um pouco mais, né? Depende agora tá mal, mas fizeram uma boa temporada no passado, né? Então eu não quero ser preconceituoso, mas eu não sei por que o Inter contratou o Jean Dias e não sei por que o Inter contratou esse menino Romulo. Mas são totalmente diferentes. Mas não contratou o Romulo ainda, tá? Não tá, mas tá vindo aí, tá? Sim. Por quê? Porque, assim, ó, vamos combinar. O Inter não tem nenhum extrema na base. Nenhum. Isso aí é muito preocupante. Porque trazer um menino de 32 anos, né? Que já tinha até largado a bola, voltou agora e tal, fez um campeonato ok pelo Caxias, como solução, para ser a opção no ataque do Inter, tomara que dê certo. Mas são totalmente... O Rômulo, né? Mas sabe, o Inter está enchendo o bucho de volantes aí. E parece que não tem convicção em nenhum. Então, eu não sei, sabe? Isso aí, deixa eu terminar essa CD. Isso aí significa que a base está fraca, Meneghetti. E isso é que me preocupa mais. É que essa comparação que tu fizesse, ou essa relação em cima da opinião que tu tivesse do Depena e do Wanderson, não procede, ela não é idêntica ao que está acontecendo hoje. Não, isso Depena... só é no meu conceito. Sim, eles não são jogadores iguais. O que eu quero dizer, não, é que esses jogadores vieram caro para cá. Sim. O Wanderson foi uma convicção do Inter, o jogador, quanto é que foi o salário dele quando chegou aqui? 900 mil. Imagina, é diferente, entendeu? Agora tu está contratando jogadores que são apostas, o Jean Dias de 32 anos vai vir para cá com que salário? Dá para comparar a relação? Não, mas é que eu não estou comparando a relação financeira, eu estou comparando na questão da opinião de conhecimento sobre o jogador. Eu não conhecia o Depena e o Wanderson e torci a boca. Esses dois também estão, mas eu estou agora com o freio de mão puxado, porque eu reconheço que no Wanderson e o Depena foi precipitada a minha análise, porque eu não conhecia eles. Essa janela para mim, ela vai esclarecer muita coisa. Porque o Internacional, a balança para mim, ela tá muito parelha, tá? O Internacional, vamos lá, os que o Inter errou recentemente, Mikael, Brian Romero, tiveram outros aqui que já chegaram e já saíram. Lisieiro. O próprio Lisieiro, o David e tal. Outros que já chegaram e já saíram e que a balança do Inter pende para baixo. E aí tem a que pende para cima, que são Vitão, o próprio Depena, Pedro Henrique, Alemão e tal, que a balança pende para cima.
Agora, essa janela, que também tem vários jogadores que não são necessariamente badalados e ou desconhecidos, para mim ela vai dar uma amostra real. Se o Inter para que lado ela vai pender mais? Porque ela está muito parelha. Então, essa é a questão. Mas o César, na minha visão, ele faz um diagnóstico importante. O Gabriel Barros é um menino de 21 anos que estava no Ituano e o Jean Dias no Caxias. O Wanderson, e eu lembro, desculpa ser repetitivo, mas quando o Wanderson foi anunciado, um jornalista disse assim, cara, tu não tem noção, o Krasnodar aqui é um baita time na Rússia. E o campeonato russo tem seu respeito, não é o maior campeonato do mundo, mas não é o pior. Chegaram a dizer que ele seria o melhor jogador do Brasil naquele ano. Então assim, não, peraí, o cara estava jogando uma equipe grande, ele já tinha jogado na Espanha, já tinha jogado na Bélgica. Então assim, tem uma diferença de trajetória. O Pedro Henrique já tinha jogado na Suíça, já tinha jogado na Grécia, estava jogando na Turquia. Tem uma diferença de perfil de contratação. Esse perfil atual é bem diferente. Nós estamos pegando um cara que estava em terceira reserva no Juventude e estava no Atlético. Vamos ver o que vai dar. Muito bem, daqui a pouco a gente fala mais de Inter. O técnico Renato sobre o patamar atual do time do Grêmio, o Tiago Jank. Vamos lá, vamos ouvir o técnico Renato Meneghetti, que, obviamente, feliz pela conquista do título do Campeonato Gaúcho, disse que o Grêmio está em outro patamar, que ninguém está perto do Grêmio. Vamos ouvir o que falou o técnico campeão gaúcho em 2023. Eu tenho visto muitos jogos de todas as equipes do futebol brasileiro e com respeito a todas as outras equipes, eu acho que vocês também assistem e veem isso. Hoje o Grêmio, ele não está devendo para nenhuma outra equipe do futebol brasileiro, seja Flamengo, seja Palmeiras, seja Atlético. Até o ano passado estamos dominando o futebol brasileiro. É lógico que o presidente está aqui e eu passo a ser até um cara chato durante a semana com ele, porque eu peço mais jogadores, mais contratações. A gente entende o lado financeiro do clube, mas o Grêmio hoje não fica devendo para nenhuma equipe do futebol brasileiro. Todo mundo fala, vai começar o Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, é outro patamar. O Grêmio também tem outro patamar. O Grêmio também tem outro patamar. E vamos medir forças. Hoje vocês são testemunhas. Alguém aponta hoje, esse aqui é o favorito para ganhar o Campeonato Brasileiro, ou esse aqui é favorito para ganhar a Copa do Brasil. Está todo mundo no mesmo nível. Então o Grêmio não fica devendo nada para as outras grandes equipes também. Olha só, eu vou discordar do Renato. O Grêmio está em outro patamar? Sim. Em relação a ele próprio, o Grêmio está num patamar completamente diferente. Mas o Flamengo está sem técnico, né? Ainda que o Vitor Pereira esteja lá pendurado no cargo por um fiozinho assim de cabelo, né? Deve cair hoje à tarde. Está se falando de novo do nome do Jorge Jesus, que deve terminar o campeonato turco no final do mês de maio e talvez seja assediado pelo Flamengo. Não tem técnico, então não dá para comparar. Mas numa comparação direta com o Palmeiras, eu não tenho nenhuma dúvida que o Palmeiras é muito mais time que o Grêmio. Esta é a minha avaliação. Mas dá para ganhar do Palmeiras uma Copa do Brasil, num confronto eliminatório, 2 jogos? Dá. O futebol permite isso. E por isso que o futebol é um esporte tão empolgante e tão emocionante. Mas o Palmeiras, acho que o Atlético Mineiro, quando o Cudê, ou com ele ou sem ele, acertar a mão, também tem um grupo superior. Acho que o Grêmio ainda está um pouco atrás, César. Só uma dúvida rapidinho. Qual era o patamar que o Grêmio estava antes e qual que está agora? O Grêmio estava num patamar antes de lutar pela 12ª, 13ª, 14ª posição. E qual que está agora? Agora, eu acho que está na primeira página para brigar por vaga na Libertadores. É que a relação, por exemplo, o Cudê deve cair hoje, né? As entrevistas ontem... Mas o Cudê eu não tenho uma expectativa, está todo mundo dizendo isso, mas eu não sei. E ganhou o título, né? Não, Dorival Júnior vai ser o técnico do... É o Dorival. Não, ontem as duas entrevistas, a do Rodrigo e a do presidente... Ele não falou ontem, né? Não teve entrevista do Cudê. Não teve nem coletiva. E acho que o do Flamengo também deve cair também, imagina. Eu acho que esse aí já caiu, né? Ou já caiu. Cudê no mercado, Mano Menezes... Não. Se liga? O que a gente precisa entender... o Cudê ontem, todo mundo deve ter visto, ele se queimou agora, né? Ou vão acreditar de novo nele, né? Não sei. Agora... O que o Atlético vai fazer com aquele bando de cara que ele levou para lá? É a mesma pro Twitter. E por um pouquinho não levava o Galhardo. Eu até vi alguém colocar no Twitter, desculpa aqui até... Deixa eu para dar o crédito direitinho aqui. Alguém pegou e botou assim, ou você quer Cudê no Inter, ou você quer Pedro Henrique e Wanderson. Foi o Felipe Cunha, e aí o Marinho Saldanha retweetou. É verdade. Deixa o Cudê não joga com pontas, então Pedro Henrique e Wanderson, na teoria, óbvio, não jogariam com ele. Deixa o Cudê estragar um time argentino. O que eu acho que a gente precisa pensar para o Campeonato Brasileiro é exatamente o nível da régua. A régua hoje é o Palmeiras, tá? O Palmeiras tem Libertadores e Copa do Brasil.
No ano passado, o Palmeiras ganha todo o componente do Campeonato Brasileiro quando ele é eliminado da Libertadores. E acho que isso sempre foi a diferença para os clubes, foi a relação com a Libertadores. Então a gente precisa tentar acompanhar. O que eu defendo agora é que não se trate o Campeonato Brasileiro a partir da 15ª, 16ª rodada. Que é aquela história, sabe? Opa, começamos bem, então vamos lá. E acho que esse discurso parece ser diferente agora. Então, eu vejo o Palmeiras criando a régua, criando o teto, e os outros, o Flamengo vai ter que se ajustar, o Atlético eu não acredito. Eu acho que do segundo lugar para baixo está aberto, César. Do segundo lugar hoje sim, só que... o Fluminense está chegando aí. O Fluminense fez um bom campeonato carioca, o jogo de ontem foi um jogo emblemático do Fluminense, mas eu acho que o Grêmio tem que se posicionar, entendeu? Fazer decisões, o Grêmio começa com o Santos, depois o Grêmio tem o Cruzeiro e depois o Grêmio tem o Cuiabá. Né? Os 3 jogos, curiosamente, fora, 2 fora mesmo e um com um mando de campo que o Grêmio vai ter que jogar em Caxias. Esses 3 jogos, se tu considerar a hierarquia dos 3 times, tu tem que ganhar os 3. Se tu sai com 3 vitórias, nós estamos falando de 2 jogos fora, um com o Cruzeiro, que sempre é complicado. Se tu ganha os 3, tu tá indicando o quê? Que tu vai jogar lá em cima. Agora, se tu sai, por exemplo, com 1 ponto dos 3 jogos, 2 derrotas e 1 empate... Isso não vai acontecer. Entendeu? 1 ponto não. Não, tudo bem, com 4. Mas é que, Meneghetti, esse campeonato é assim. O Inter, por exemplo, tá? Ninguém tá falando. O Inter tem o Fortaleza fora, que tem virado um jogo complicado para todo mundo lá. E depois o Inter tem o Flamengo aqui, que tu não sabe o que o Flamengo é. E se sai com 0 pontos em 2 jogos? Ribeiro. Eu temo, tá? Não o radicalismo do meu querido amigo JB, não tenho essa preocupação esse ano. Acho que os nossos times, acho que não tem time para ganhar, mas também não tem time para algo mais radical. Mas qual opinião radical também? E eu vi com tristeza, JB. Qual opinião radical? Eu estava até com medo de acontecer alguma coisa lá embaixo e tal. Mas, gente, era a mesma posição que o Meneghetti. Eu fiz um raciocínio para mostrar que era a mesma do Meneghetti, que o ano começou com o Grêmio brigando para não cair e a gente está 4 meses depois já sonhando com o G4. Que legal, cara. Eu acho que era exatamente a mesma que o Meneghetti. Maldade, cara, tu tá sendo maldoso agora com o JB. Não foi legal. Não foi. Ele não é assim como tu fostes antes, né? É que eu sou um pouco mais... Eu vou conduzindo a situação um pouco mais, vamos dizer assim, inteligentemente, para não expor os meus colegas de trabalho. E mostrei que tu pensavas exatamente igual a mim, chefe. Engraçado isso. Mas, enfim. Parabéns, JB, pelo teu raciocínio. Eu quero dizer que infelizmente, eu ainda provo o contrário, Meneghetti. Não tenho grandes esperanças em relação à dupla Grenal no restante do ano. Mas tomara que eu esteja errado, né? Jean Dias falou, Tiger. Aqui, uma operaçãozinha. Vamos lá, Jean Dias no Inter, a gente vai ouvir agora a sonora do atacante colorado que conversou com a gente na zona mista da Arena do Grêmio depois do vice-campeonato gaúcho do Caxias. E ele confirmou na zona mista o acerto com o Internacional e conversou também com a torcida colorada. A gente ouve Jean Dias. Dá para passar um atleta aguerrido, que não desiste nunca. O Internacional é isso, claro que eu venho mostrando isso no Campeonato Gaúcho. Espero continuar com essa mesma pegada. A idade não importa, o que importa é quando eu entro para dentro de campo eu dou o meu 100%. Expectativa alta pela oportunidade da vida, Gê? Com certeza, né, cara? É a oportunidade da minha vida e eu espero abraçar da melhor maneira possível e ajudar meus colegas. Ribeiro, mais um recado da Marquespan. Vamos lá, chegou a hora do concurso Marquespan. Leva você aonde? Ao estado! Valendo um par de ingressos para Inter e CSA. Entra lá no Instagram do programa Donos da Bola RS. É @DonosDaBolaRS. Na publicação que está no feed, você manda uma frase bem criativa sobre este gol do Edenilson. A nossa equipe vai escolher as 3 melhores frases e os vencedores vão assistir ao jogo do Internacional, né? Com um acompanhante. Você tem até às 4 da tarde de hoje para mandar a sua frase. Então, não perca tempo! E não esqueça que Marquespan é sinônimo de pão francês. Vai lá no Insta, @DonosDaBolaRS e participe! Meneghetti. O JB, sobre contratação, a gente está falando do Inter e do Grêmio, hein? O que tem no radar aí? Olha, Meneghetti, o Natan já estava na arena, já estava por lá. O que nós temos são pistas. Primeiro, o Lucas Silva dizendo que quer ficar.
falou-se em Cruzeiro para ele, mas não teve nenhuma possibilidade. O presidente dizendo que ele permanece, então vai ser mantido, acho que é o cara que sai bem da final. E o Grêmio apenas, o Kahneman dizendo, para brigar por coisas grandes precisa de reforços. Renato falando que Celso Rigo quer ajudar, chamando Celso Rigo de tio Patinhas, e deu a impressão seguinte, que o Celso Rigo tá doido para ajudar e o Grêmio tá dando uma segurada nele, dizendo, calma, que a gente também precisa... Tem uma conta para pagar depois. Exatamente. Né? Ele empresta, mas depois tem que voltar esse dinheiro para ele, embora ele nunca tenha cobrado, o Grêmio ou qualquer coisa do tipo, tem que ter algum tipo de pés no chão com respeito a isso. E o presidente também falando que o ideal seria contratar, mas é um ano de transição. Então, assim, o Grêmio sabe que precisa contratar, a questão é quem e como. Vamos ao intervalo e o Tiger conversa com vocês na live do YouTube. Vamos lá, eu gostei dessa mensagem aqui do Marcelo Rinkel. Tiger, você trabalha no melhor programa esportivo do Brasil, então dá um sorriso pelo menos. Pô, obrigado, cara, me deixou feliz. Me deixou feliz, cara, eu tenho que sorrir. Eu tenho que sorrir mais, é verdade. Vamos sorrir. Tiger, tu viu que o Inter de Minas Gerais levantou o taça ontem? O Atlético Mineiro, né, cheio de ex-internacional. Eduardo Cudê, Bruno Fux, Edenilson, Patrick... Moro em Criciúma, mas sou gaúcho de Alegrete. Manda um abraço pro pessoal de lá, Tiger. Um beijo pra Alegrete, longe pra caramba. Terra de Rodrigo Simples, que planta vacas no Alegrete. Um abraço pra Alegrete e pro Rodrigo Simples. Um ótimo programa, Tiger. Por um acaso, o Baldassi está de atestado, tá? É devido ao título do Grêmio. O Baldassi está de cabeça inchada hoje. Não pôde participar. Amanhã o Baldasso volta, tá? Amanhã o Baldasso volta. Tiger, manda um abraço pra Serra Gaúcha. Um abraço pra Serra Gaúcha. Estarei aí no domingo. Grêmio e Santos no Alfredo Giacone, eu estarei aí. Tiger, tu está triste hoje? Não, cara, não tô triste não. Tô felizinho. Vamos trabalhar, Tiger. Vamos, pô, tô trabalhando aqui, cara. O Cleiton Fagundes, abraço pra Camacuã, um beijo pra minha Camacuã, estive lá ontem. Almoçar, né, com minha mãe, tava de aniversário ontem, beijo pra minha mãe que tava de aniversário. Um beijo pra todo mundo em Camacuã. Tiger, no restaurante que o Ribeiro come, o JB lava os pratos. Restaurante que o Ribeiro janta, o JB é manobrista. Com todo o abraço e carinho do mundo a todos os manobristas que nos assistem. O Tiger, tu achou pênalti? Achei. No Soares achei pênalti. Foi pênalti. Ele puxa na altura do escudo do Soares. É claro que foi pênalti. Não há o que contestar. Tchau. Vou colocar para você agora o resultado final da nossa enquete interativa sobre protagonismo do Grêmio no título regional. Live do YouTube, Aba Comunidades, este é o resultado. Quem foi o principal destaque do Grêmio no Gauchão? O goleiro Adriel, aposta do técnico Renato Portaluppi, 10%. O jovem Bitelo, quase um terço, 28%. PP, que desfalcou o time nesta reta final, 6%. Suárez, Luizito, mais da metade, 52%. Um outro jogador, 4%. Lembrando a todos vocês que hoje às 7h19 horas tem a versão rádio do nosso Donos da Bola na Rádio Bandeirantes FM 94.9, canal do YouTube Esporte Band RS, todo mundo inscrito lá. Aqui na Band TV a gente volta nesta terça-feira ao meio-dia. Boa tarde, Alexandre Mota. Boa tarde, Meneghetti. Boa tarde ao time campeão dos Donos da Bola. O que você achou aí, em geral, não só a final do Gauchão, mas no Brasil inteiro? Resultados justos, o Mengão levou um chocolate. Esse foi o grande resultado. Esse resultado foi maravilhoso. Eu também acho. Fluminense, olha, 4-0, poderia ter sido 5 ou 6, resgatando o Marcelo, a prova de que o 4-1, a prova de que o grande jogador faz diferença. Foi um espetáculo. Depois o Palmeiras confirmou, aqui o Grêmio foi o melhor time do estadual. Atlético Mineiro também confirmou o título mineiro, mas a vitória do Fluminense elástica foi maravilhosa. Mano. Fernando Diniz aparece então aí como um dos cotados a assumir a seleção brasileira depois desse campeonato? Tu sabe, Mota, que tem uma geração, né? Uma geração mais jovem que eles são contaminados por esse dinizismo. Tiger Junk aqui, Lucas Dias, Diogo Rossi, são apaixonados pelo dinizismo e estão fazendo campanha para o Diniz na seleção. Eu não descarto, viu? É uma possibilidade, sim. Tá certo. E o meu Água Santa? Não deu. Mas não dá, mas tá bom. Vice-campeão paulista, tá bom, né, Mota?
Tá bom, né? Contra o tá Palmeiras certo, não deu, né? não deu. Fez além da conta. Parabéns ao time do Água Santa e parabéns ao O Palmeiras. que deu errado é que eles se prepararam no CT do Corinthians. Deu azar, viu? Esse foi o grande problema. Valeu, Boa. Meneghetti! Abraço!